novamente com o quadro Melhorando Filmes. Dessa vez vamos com um dos clássicos dos anos 70, um dos meus filmes favoritos, e até por isso que eu quero melhorar ele. Vou usar o meu conhecimento de vários anos estudando cinema e roteiro, vou usar isso para fazer um roteiro que transforme Desejo de Matar de 1974 na obra-prima que ele merece ser, que ele poderia e merece ser. O tema central vai ser a ilusão da civilidade e a inevitabilidade da barbárie, a premissa de que as estruturas urbanas e as leis sociais elas são apenas uma película frágil que mascara o estado de natureza humano. Quando essa casca se romper, o homem civilizado não vai buscar só a justiça, mas sim a restauração do poder pessoal através da barbárie institucionalizada. A história é sobre a arrogância de um homem que acredita ser capaz de redesenhar a natureza humana através da violência calculada, descobrindo tarde demais que, ao tentar limpar os alicerces apodrecidos de uma sociedade, ele se tornou o arquiteto da sua própria danação moral. O protagonista temos Paul Kessler, um arquiteto e planejador urbano de elite. Não é apenas um civil comum, ele é um homem que desenhou os projetos de habitação social e as praças públicas de Nova York, um progressista convicto que acredita piamente que o concreto, a luz e o design correto podem domesticar a selvageria humana. O seu desejo é erradicar cirurgicamente o entulho humano que corrompe as ruas e restabelecer o controle absoluto sobre o ambiente urbano que ele mesmo ajudou a planejar. A sua necessidade, a falha interna do personagem, é confrontar sua profunda arrogância intelectual e sua incapacidade de processar a dor do luto. O Paul ele precisa aceitar que o caos é uma força incontrolável do universo, em vez de canalizar sua culpa e impotência em uma farsa de engenharia social baseada em execuções. O antagonista aqui é uma força inevitável. O verdadeiro antagonista não é só um criminoso comum ou a gangue que vai destruir a família dele. Esses aí são apenas sintomas. O antagonista é a própria engrenagem do pragmatismo do sistema, corporificado na figura do detetive Frank Ochoa. Ele não é só um policial heróico ou um burocrata corrupto, ele é um homem exausto que compreende aquela matemática da cidade. Ele sabe que a justiça é um mito e que a ordem só se mantém através de um pacto silencioso da mediocridade e da contenção de danos. O show ele se torna a força inevitável que vai caçar o Paul, não por uma questão de moralidade, mas porque o purismo violento do Paul ameaça desabar o frágil castelo de cartas que impede a cidade de queimar por completo. Conflito central nós temos o interno, o colapso de identidade de um homem que sempre abominou violência, mas que agora descobre uma gratificação quase estética, metódica e viciante no ato de matar, a mente de um arquiteto aplicando lógica geométrica ao assassinato, e o conflito externo, um jogo de xadrez territorial nas sombras de uma Nova York decadente. De um lado, os assassinatos cirúrgicos e imprevisíveis do Paul que começam a inspirar uma perigosa histeria coletiva, do outro a pressão asfixiante do cerco policial de Ochoa, que precisa eliminar o vírus do vigilantismo antes que a população decida demolir as próprias instituições. O tom da obra vai ser de um neo-noir gélido, cirúrgico e claustrofóbico. A paleta visual transita entre a simetria limpa dos escritórios de arquitetura e a escuridão úmida, geométrica e expressionista dos becos de Nova York. A atmosfera ela tem que evocar um fatalismo trágico, bem na vibe de Chinatown, com aquele realismo urbano degradante e opressor do Poderoso Chefão. O filme vai abrir no topo de um arranha-céu de vidro em Manhattan. O Paul Kessler está diante de uma maquete monumental da Nova York do amanhã, um projeto habitacional simétrico, limpo e banhado por luz artificial. O subtexto aqui é imediato. O Paul desenha jaulas de concreto para domesticar uma população que ele não compreende. Através das imensas janelas de vidro dupla do escritório, o som abafado de sirene distante e o fumo que sobe dos bueiros contrastam violentamente com a calmaria asséptica do seu mundo de colarinho branco. Em casa, o ambiente reflete essa ilusão. Sua esposa Joanna organiza um leilão de caridade para os fundos de reabilitação da cidade, enquanto sua filha Carol, uma estudante de arte, pinta telas expressionistas abstratas cheias de traços caóticos. Paul sorri para as telas, chamando-as carinhosamente de falta de ordem. A dinâmica familiar exala uma segurança burguesa aristocrática construída sobre a negação deliberada da podridão que escorre pelas calçadas de Nova York. O incidente excitante aqui vai ser o colapso do mundo de Paul, ocorre em plena luz do dia, sem o melodrama caricato do cinema de exploração. 3 homens entram no apartamento sob o pretexto de entregar as compras do mercado de luxo que Joanna frequentava. Não há capuzes ou risadas histéricas, há uma eficiência fria e burocrática nessa violência. Eles destroem o apartamento procurando por um cofre que não existe. Quando Carol tenta reagir, a retaliação é brutal. O ataque contra Joanna e Carol é filmado através de reflexos nas molduras de vidro das fotos de família e nos espelhos da casa. A própria imagem da civilidade se estilhaçando. Paul recebe a notícia no meio de uma reunião de diretoria. Ao chegar ao hospital público, superlotado, barulhento, com paredes descascadas, ele confronta a realidade do sistema. Joanna morre devido à hemorragia interna causada pela demora da ambulância no trânsito caótico da cidade. Carol sobrevive, mas seu cérebro desligou. Ele encara o teto em estado catatônico e irreversível. Em uma única tarde, a maquete
maquete perfeita da vez de Paul foi demolida. A introdução do detetive Ochoa acontece nos corredores estéreis da delegacia. Ochoa está cercado por pilhas de caixas de arquivos mortos. Ele não oferece falsas esperanças a Paul. Paul retorna ao trabalho, mas suas mãos tremem ao segurar o compasso. As linhas retas que ele desenha agora parecem piadas. Ele começa a caminhar de volta para casa à noite, recusando táxis. A câmera adota a perspectiva de Paul. Cada sombra e um beco é uma ameaça em policial. Cada risada distante soa como um escárnio. O espectador sente a claustrofobia do espaço público. Paul compra um rolo de moedas de 50 centavos, coloca-os dentro de uma meia social e testa o peso contra a própria mão. É o primeiro indício de que a lógica intelectual está cedendo espaço ao seu instinto primitivo. Para tirá-lo do luto produtivo, a firma de arquitetura envia Paul para Tucson, Arizona, para fechar o projeto de um resort de luxo no deserto com o magnata conservador Ames Gentile. Lá no Arizona, o Paul testemunha uma filosofia de vida oposta à sua: o espaço aberto, a ausência de amarras estatais e a cultura das armas como ferramenta de preservação da ordem individual. Durante uma visita a um clube de tiro privado no deserto, Ames percebe a precisão matemática com que Paul analisa os alvos e os presenteia com um revólver Colt 32 niquelado, uma relíquia de família. Em Nova York, vocês se fecham em caixas e rezam para que os lobos não quebrem a porta. Aqui nós somos a porta, diz Ames. Ao retornar para Nova York, Paul desembarca na estação de trem. Ele carrega a arma na linha da cintura. Em vez de pegar um táxi para seu apartamento seguro, ele caminha deliberadamente em direção à área mais escura do Riverside Park. A névoa está baixa. Um assaltante armado com uma faca de caça surge das sombras, exigindo sua carteira. Paul não recua, não grita ou negocia. Ele para, estabiliza os pés na largura dos ombros, como um arquiteto medindo o terreno, aponta o revólver e dispara 2 vezes no peito do homem. O estrondo do tiro ecoa pelo parque vazio. Paul olha para o corpo inerte, limpa o sangue respingado em seu sapato de couro com um lenço e caminha calmamente de volta para a noite. Ele cruzou a linha onde o cidadão morre e o carrasco nasce. O primeiro assassinato cometido por Paul não reduz a criminalidade, ele altera a ecologia do medo em Nova York. Pressionado pelo prefeito, o detetive Frank Ochoa precisa de um culpado imediato para acalmar a imprensa. A polícia prende um jovem viciado sem teto, plantando uma arma nele e atribuindo-lhe a morte do assaltante do Riverside Park. Paul assiste a notícia pela televisão de seu escritório. Ele sabe que o homem é inocente, mas compreende que, se confessar para salvá-lo, sua cruzada pessoal termina e os verdadeiros assassinos de sua esposa continuarão soltos. Paul escolhe o silêncio. Sua primeira degradação moral não vem do gatilho, mas da cumplicidade covarde com a corrupção do sistema. A pureza de sua suposta justiça é sacrificada em nome do seu vício nascente, o controle. Paul deixa de ser um andarilho noturno, passa a agir como um predador estratégico. Ele começa a usar os arquivos confidenciais de sua própria firma de arquitetura, mapas subterrâneos, plantas de estações de metrô desativadas e diagramas de fiação elétrica de Manhattan. Ele conhece os pontos cegos da cidade porque ele mesmo os projetou. Nas 2 semanas seguintes, Paul executa mais 3 criminosos em locais cirurgicamente escolhidos, plataforma de trem abandonada abaixo da Grand Central e um beco de serviço atrás de um teatro da Broadway. Ele não usa mais meia com moeda, ele se move com a precisão de um engenheiro eliminando falhas estruturais. No entanto, o efeito dominó se espalha e, inspirados pelo vigilante, cidadãos comuns começam a se armar. Um comerciante histérico atira e mata um adolescente negro que apenas corria para pegar o ônibus. O caos que Paul pretendia organizar começa a se fragmentar em uma anarquia sangrenta. Ochoa convoca Paul Kersey à delegacia central, não como suspeito, mas sim como consultor técnico. A polícia está tentando traçar o padrão geográfico daquelas execuções. Em uma sala sufocante sob a luz de um projetor, Ochoa exibe o mapa de Nova York com os assassinatos marcados em vermelho. Olhe para os pontos de fuga, Sr. Kessler. Quem está fazendo isso não está caçando ao acaso. Ele conhece as rotas de fuga estruturais e os pontos escuros da iluminação pública que a prefeitura cortou no ano passado. Ele está usando a engenharia da cidade contra nós. Enquanto Paul analisa o mapa, confrontando o próprio reflexo na parede, Ochoa solta a verdadeira bomba. A polícia identificou um dos 3 homens que atacaram a família de Paul através de uma digital em uma lata de refrigerante destinada no apartamento. O nome dele é Hank Miller. Contudo, Ochoa revela com um cinismo amargo que o promotor público acabou de conceder imunidade total a Miller, em troca de um testemunho contra um sindicato de drogas do Harlem. Miller será solto na manhã seguinte. O sistema que falhou em proteger a família de Paul agora protege o homem que a destruiu. O foco de Paul muda do abstrato para o pessoal. Ele abandona completamente seus compromissos da firma, fingindo uma recaída psicológica devido ao luto. Ele passa a stalkear Hank Miller desde o momento em que este deixa o Tribunal de Justiça. A perseguição atinge o ápice no South Bronx, no interior de um gigantesco complexo habitacional brutalista de concreto armado.
A ironia aqui é brutal. O complexo foi o primeiro grande projeto premiado de Poe na juventude, desenhado nos anos 60 como uma promessa de moradia digna, mas agora transformado em um cortiço vertical dominado pelo crime, com paredes pichadas e elevadores quebrados. O Poe encorrila Miller nos corredores escuros do 10º andar do edifício que ele mesmo projetou. Não há o distanciamento estéril dos primeiros assassinatos. O Poe ele não vai atirar de longe, ele imobiliza o Miller e, usando um cabo de aço de sustentação que ele sabia estar exposto devido à falta de manutenção do prédio, tortura o homem para obter os nomes dos dois outros cúmplices. Miller, em pânico, revela o segundo nome, Stalker. Após conseguir a informação, Poe não hesita, ele empurra Miller no posto vazio do elevador. A queda é silenciosa até o impacto no fundo do concreto. Ao limpar suas mãos, asfixiado pelo cheiro de urina e mofo do prédio que um dia foi seu orgulho profissional, Poe percebe que se misturou definitivamente ao concreto podre daquela cidade. No dia seguinte, o Shaw caminha pela cena do crime no posto do elevador do South Bronx. Entre os detritos e o sangue de Hank Miller, o detetive encontra um objeto incongruente com o ambiente de miséria, uma lapiseira técnica de precisão alemã de aço escovado com as iniciais PK gravadas no clipe. Ochoa olha para o teto de concreto brutalista. Ele se lembra da reunião com os mapas na delegacia. A suspeita se transforma em certeza matemática na mente daquele policial. Enquanto isso, no hospital, a filha de Paul Carroll sofre uma parada cardiorrespiratória devido a uma infecção hospitalar decorrente de seu estado vegetativo e morre. Paul recebe a notícia pelo telefone público da estação de metrô. Ele não chora. O último elemento de sua antiga humanidade foi sepultado. Agora resta apenas o caçador e Ochoa sabe exatamente quem ele é. A caçada final não acontece em um beco aleatório, mas no epicentro do último e mais ambicioso projeto de Poe, a expansão subterrânea do Manhattan Civic Center, um mega complexo de tráfego e comércio ainda em construção, localizado 30 metros abaixo do nível da rua. O local é um esqueleto monumental de concreto bruto, vergalhões expostos e labirintos de túneis inacabados. Poe atrai Stalker, o segundo agressor e o terceiro membro da gangue, conhecido apenas como Freak, usando o dinheiro do suborno que fingiu acertar de empreiteiras dias atrás. Eles os encurralam no setor mais profundo da obra, cortando geradores de energia. A única iluminação vem das luzes de emergência pulsantes em um tom vermelho industrial e das lanternas táticas. Paul se move entre as colunas com a vantagem absoluta de quem decorou cada centímetro daquela estrutura antes mesmo dela existir. O detetive Ochoa chega ao canteiro de obra sozinho. Ele não acionou o cansaço das sirenes ou o batalhão de apoio, ele compreende a fragilidade política do momento. Se a polícia prender o vigilante ou arquiteto de elite da cidade em um confronto público, Nova York explodirá em motins populares de apoio a ele. Ochoa desce pelos postos de ventilação, seguindo o eco dos primeiros disparos. O som do revólver Colt 32 de Poe é inconfundível. No nível inferior, a escuridão é quase total. Ochoa encontra o corpo de Freak executado com um tiro limpo na testa, caído sobre misturadores de cimento desativados. A linha de causa e efeito iniciada no apartamento de Poe converge para aquele fosso de concreto. Poe encurrala Stalker contra uma imensa parede compensada onde estão coladas as plantas azuis de engenharia do complexo. Stalker, em pânico, sem munição, chora e implora por sua vida, segurando uma faca com a mão trêmula. Poe ergue a arma com o rosto completamente desprovido de emoção humana. Os olhos estão fixos no seu alvo. Pare, Poe! A voz de Ochoa ecoa, vinda da escuridão dos pilares. O detetive surge com sua arma em punho, apontada para as costas de Poe. Acabou. Se você puxar esse gatilho, eu sou obrigado a derrubar você. O sistema é uma merda, mas ele não permite que você seja o juiz e a fundação. Poe não se vira, ele continua mirando na testa de Stalker. O sistema não falhou, Ochoa, responde Poe, a voz sussurrada e fria. O sistema é isso aqui, uma ilusão de ordem cobrindo o lixo. Eu só estou limpando o meu desenho. Stalker, aproveitando a distração, avança em direção a Poe com a faca. Poe reage por puro instinto mecânico. Ele dispara 3 vezes. Os projéteis atravessam o peito de Stalker, que colide contra a parede de compensado. O sangue do último assassino de sua família jorra diretamente sobre as plantas arquitetônicas detalhadas da cidade de Nova York, manchando o projeto perfeito de vermelho. No mesmo segundo, cumprindo sua promessa profissional, Ochoa dispara uma única vez. A bala atinge o ombro direito de Poe, derrubando no chão de terra e brita. Poe está caído, sangrando sobre os escombros. O revólver Colt longe do seu alcance. Ochoa se aproxima, chuta a faca de Stalker para longe e guarda sua própria arma. O silêncio no subsolo é asfixiante, quebrado apenas pelo gotejamento de água dos canos expostos. Ochoa olha para os 2 cadáveres dos criminosos, depois para as feridas de Poe. As sirenes externas finalmente começam a soar na superfície. Os operários daquela noite ligaram para a polícia. Ochoa toma sua decisão final, moldada não pela moral, mas pelo pragmatismo do sistema que ele mesmo defende. Você não vai para o tribunal, Cassie, diz Ochoa, recolhendo o Colt 32 de Poe e substituindo por uma arma fria, não registrada, retirada do bolso do próprio casaco do detetive. O prefeito não quer um Marte. A cidade não aguentaria a verdade de que o homem que desviou as suas praças é o monstro que eles estão aplaudindo nas ruas. O vigilante morreu esta noite neste buraco, matando os últimos assaltantes.
Paul olha para o show, compreendendo a ironia suprema. O sistema está usando a mesma mentira e ocultação que ele usou para sobreviver. E eu? Pergunta Paul, a voz fraca devido à perda de sangue. Você vai arrumar suas malas, vai pedir demissão por motivos de saúde devido ao luto. Vai sumir de Nova York para sempre. Se você colocar os pés nessa cidade de novo, eu pessoalmente desenterro esse relatório. Você foi exilado da sua própria criação, Paul. O ato encerra com Paul sendo retirado do canteiro de obras através de um elevador de serviço de carga, escondido sobre uma lona plástica pelos homens de confiança de Ochoa, antes que a imprensa e o grosso do contingente policial tomem o local. Não há catarse, não há sensação de justiça alcançada. Os assassinos de sua família estão mortos, mas Nova York continua escura, violenta e indiferente. Paul Kersey salvou sua vida física, mas foi extirpado da única coisa que dava sentido à sua existência, o direito de moldar e habitar o cenário da sua própria vida. O filme não termina com o pacto no subsolo, mas com o exílio materializado. Na estação de trem Union Station de Chicago, Paul Kersey desembarca, carregando apenas uma mala de couro desgastada. Suas roupas de grife agora parecem grandes demais para o seu corpo, empobrecido pelo luto e pela bala no ombro. Seu braço direito está imobilizado por uma tipóia por baixo do seu casaco. Ele caminha pelo saguão monumental da estação, outra estrutura de arquitetura neoclássica muito imponente. Perto da saída, um grupo de 3 jovens delinquentes locais está cercando uma jovem operária que tenta recuperar sua bolsa de viagem. Eles riem, empurram a moça e rasgam a alça da sua bolsa, espalhando os pertences dela pelo chão de mármore. As pessoas ao redor apressam o passo, desviando os olhos. O padrão de Nova York se repete em Chicago. Poupar, a câmera foca em seu rosto, não a raiva em seus olhos, apenas o vazio absoluto de um homem que perdeu a capacidade de sentir medo ou compaixão. Ele dá um passo à frente. Sua mão esquerda, a única livre, se move em direção ao interior do casaco, buscando o coldre, mas o coldre está vazio. A Colt 32 ficou com o show em Nova York. Paul percebe o desfalque, ele hesita por um breve segundo. Os delinquentes notam sua presença e o encaram com desdém. Perdeu alguma coisa, velho? Um deles rosna, exibindo a lâmina de um canivete. Paul não recua, lentamente ele retira a mão esquerda de dentro do casaco. Ele eleva o braço à altura dos olhos, estende o dedo indicador e o polegar, moldando a sua mão no formato perfeito de uma pistola. Ele aponta o dedo diretamente para a testa do líder do grupo. O plano fecha em um close-up fechado nos olhos de Paul Kersey. Com um leve movimento de recuo do polegar, simulando o disparo de um gatilho invisível, um sorriso gélido, quase imperceptível e totalmente desprovido de sanidade surge em seus lábios. Os delinquentes, desconfortáveis com a aura de absoluta ausência de medo daquele homem, guardam um canivete e recuam para a escuridão da rua. A câmera se afasta verticalmente em um plano zenital, deixando Paul Kersey completamente sozinho no centro do imenso mosaico de mármore do saguão. Ele venceu o confronto psicológico, mas compreende que, não importa a cidade para onde fuja, ele passou o resto de sua vida desenhando a sua própria jaula.